Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 1. Avivando as centelhas. A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas se desvanecem em mitos, e até o mito já está muito esquecido quando a era que lhes deu origem retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento se ergueu na grande selva chamada de Floresta de Ibrahim. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins, mas era um início. Seco, ele soprava a sul e a oeste sob um sol de ouro fundido. Fazia longas semanas que a terra não vinha chuva, e o calor do fim do verão aumentava a cada dia. Folhas marrons precoces pontuavam algumas árvores de pedras nuas assavam, onde outrora pequenos riachos haviam corrido. Em um descampado de onde a grama sumira e apenas arbustos fracos e ressecados prendiam suas raízes ao solo, o vento começou a desenterrar pedras há muito escondidas. Estavam surradas e desgastadas, e nenhum olho humano as teria reconhecido como as ruínas de uma cidade lembrada em histórias, mas já esquecida fora delas. Havia aldeias dispersas no caminho antes de o vento cruzar a fronteira de Andor, bem como campos onde fazendeiros aflitos enfrentavam penosamente os sulcos áridos. Fazia tempo que a floresta fora reduzida a matagais quando o vento varreu a poeira ao longo da única rua de uma aldeia chamada Fontes de Core. Naquele verão, as nascentes começavam a minguar. Alguns cães estavam deitados, ofegantes, no calor, e dois garotos corriam sem camisa, golpeando uma bexiga empalhada com pedaços de pau, fazendo-a rolar pelo chão. Nada mais se movia, exceto o vento, a poeira e a placa que rangia acima da porta da estalagem de tijolos vermelhos e telhado de palha, como todas as outras construções ao longo da rua. Com seus 2 andares, era a maior e mais alta estrutura de Fontes de Core, uma cidadezinha ordeira e arrumada. Os cavalos encilhados amarrados à frente da estalagem mal abanavam as caudas. No entalhe da placa da porta lia-se A Justiça da Boa Rainha. Piscando para afastar a poeira, Min mantinha o olho colado à fresta da grossa parede do celeiro. Só conseguia enxergar um dos ombros do guarda-porta, mas toda a sua atenção estava voltada para a estalagem mais adiante. Min gostaria que o nome do local não fosse tão ameaçadoramente adequado. O juiz da aldeia, o lorde local, parecia ter chegado algum tempo antes, mas ela não conseguira vê-lo. Com certeza ele agora estava ouvindo as acusações do fazendeiro. Admernem, assim como seus irmãos, primos e as esposas de todos eles, pareciam a favor do enforcamento imediato, até que um dos empregados do Lorde aparecera. Min se perguntava qual seria a pena daquela vila para alguém que incendiara o celeiro de um homem e com as vacas leiteiras dentro. Fora sem querer, claro, mas ela não acreditava que isso contaria muito, já que tudo começara com uma invasão. Na confusão, Logan acabara escapando e abandonando-as. Típico dele que o queime. E ela não sabia se deveria ficar feliz com aquilo ou não. Ele derrubara Nem quando o grupo fora descoberto, pouco antes do amanhecer,
fazendo a lamparina do homem voar pelos ares e cair no meio da palha. Se havia um culpado, era Logain. E às vezes ele tinha dificuldade em ficar de boca fechada. Talvez fosse mesmo melhor ele ter partido. Girando para se recostar contra a parede, Min limpou o suor da testa, que logo tornou a ficar molhada. O interior do celeiro era sufocante, mas suas duas companheiras nem pareciam se dar conta disso. Siwan estava deitada de costas e usava um vestido de cavalgada de lã escura, parecido com o de Min. Tinha um olhar fixo no teto do celeiro e, com uma palhinha, cutucava o queixo despreocupadamente. Com a pele acobreada, tão alta quanto a maioria dos homens, a longilínea Liane estava sentada de pernas cruzadas, enquanto trabalhava com agulha e linha em seu vestidinho bege. Após terem sido revistadas em busca de espadas, machados ou quaisquer objetos que as ajudassem a escapar, tiveram permissão para ficar com os alforjes. Qual é a pena por incendiar um celeiro em Andor? Perguntou Min. Se tivermos sorte, respondeu Siwan sem se mexer. Ficaremos amarrados na praça da aldeia. Com menos sorte, seremos açoitadas. Pela luz, ofegou Min. Como pode chamar isso de sorte? Siwan rolou para ficar de lado e se apoiou no cotovelo. Era uma mulher forte e muito bonita, que aparentava ser pouco mais velha que Min. No entanto, seus penetrantes olhos azuis tinham uma presença tão marcante que não combinavam com uma jovenzinha aguardando julgamento em um celeiro. Às vezes, Siwan era tão descuidada com as palavras quanto Logain, ou pior. Depois que nos desamarrarem, disse ela com um tom de quem não suporta asneiras e tolices, o problema vai ter acabado e estaremos livres. Vamos ter desperdiçado menos tempo do que com qualquer outra pena que me venha à cabeça. Consideravelmente menos, digamos, do que com um enforcamento, apesar de eu achar, pelo que conheço das leis de Andor, que não vai chegar a tanto. Min soltou uma risada curta e ofegante. Era rir ou chorar. Tempo? Do jeito que a coisa vai, o que nos falta é tempo. Eu poderia jurar que já passamos por todas as aldeias entre aqui e Tarvalon e não encontramos nada. Nem um sinal, nem um murmúrio. Acho que nem existe reunião alguma. Além disso, agora estamos a pé. Pelo que ouvi, Logain levou os cavalos. A pé e trancadas em um celeiro esperando sabe a luz o quê. Cuidado com esses nomes, sussurrou Siwan com firmeza, lançando um olhar contundente para a pesada porta com o guarda do outro lado. Dê muito com a língua nos dentes e pode acabar caindo em mais redes do que os peixes. Min fez uma careta, em parte por já estar ficando cansada de Siwan e seus ditados tairenos de pescador. Mas também porque a mulher tinha razão. Até aquele momento, tinham se mantido à frente de qualquer rumor estranho. Fatal. Talvez fosse uma palavra mais apropriada. Mas algumas notícias percorriam grandes distâncias em um só dia. Siwan estava viajando como Mara, Liane como Amaena, e Logain passara a ser chamado Dalin tão logo Siwan convencera de que Gwaire era um nome estúpido. Min ainda achava que ninguém reconheceria sua identidade, mas Siwan insistia em chamá-la de Serenla. Nem mesmo Logain sabia quais eram seus nomes verdadeiros. O grande problema era que Siwan não desistiria. Semanas de fracasso retumbante, então aquilo. Mesmo assim, a simples menção de rumar para Tear, o que era uma ideia razoável, provocava uma tempestade que fazia até Logain se retrair. Quanto mais procurava em vão o que Siwan buscava, mais temperamental a mulher se tornava. Não que o gênio dela já não fosse difícil antes. Min foi esperto bastante para guardar o pensamento para si. Liane finalmente terminou de trabalhar em seu vestido e o colocou no corpo, flexionando os braços para trás para dar conta de abotoá-lo. Min não entendia o motivo de tanto trabalho, até porque detestava qualquer ofício que envolvesse agulhas.
O decote estava ligeiramente mais cavado, revelando um pouco mais de busto, e o vestido parecia mais justo nos seios e talvez em torno do quadril. Mas tanto trabalho para quê? Naquele celeiro, naquele celeiro infernal, ninguém atiraria para dançar. Revirando os alforjes de mim, Liane desenterrou a caixa de madeira com tintas, pós e outras quinquilharias que Laras a obrigara a levar antes de partirem. A intenção de mim era jogar tudo fora, mas, por algum motivo, ainda não o fizera. Havia um espelhinho na parte interna da tampa da caixa, e Liane começou a se maquiar usando os pincéisinhos de pele de coelho. Ela nunca tinha demonstrado o menor interesse em qualquer daqueles objetos, mas parecia contraída por só haver uma escova de madeira e um pequeno pente de marfim para os cabelos. Chegou a ponto de resmungar por não ter como aquecer o ferro de cachear. Desde que havia iniciado a busca de Siwan, seu cabelo escuro crescera, mas ainda estava bem acima dos ombros. Após assistir aquilo por um tempo, Min perguntou: O que está, o que está aprontando-lhe a Maena? Ela evitou olhar para Siwan. Min conseguia segurar a língua. Só estava confinada e sendo assada viva. Isso sem falar na cereja do bolo, o julgamento. Enforcadas ou amarradas em praça pública. Que escolha! Decidiu flertar com alguém? Como Liane era todo trabalho e eficiência, a intenção era fazer uma piada. Algo para deixar o clima mais leve. Mas a mulher a surpreendeu. Isso, respondeu Liane, animada, arregalando os olhos para o espelho, enquanto, com cuidado, fazia algo com os cílios. E se eu flertar com o homem certo, talvez não precisemos nos preocupar com açoitamentos ou coisa do tipo. No mínimo, posso conseguir penas mais brandas para nós. Com a mão a meio caminho de voltar a enxugar o rosto, Min se espantou. Era como uma coruja anunciando sua intenção de virar beija-flor. Mas Siwan simplesmente se sentou para encarar Liane nos olhos. De onde saiu essa ideia? Se Siwan lhe lançasse um olhar daqueles, Min suspeitava que confessaria coisas de que até já se esquecera. Quando Siwan enquadrava alguém daquela maneira, a pessoa se pegava fazendo reverências e correndo para obedecer, sem nem se dar conta. Até com alguém, na maioria das vezes, era assim, exceto pela reverência. Com calma, Liane passou um pincel ao longo das maçãs do rosto e examinou o resultado no espelhinho. Chegou a olhar para Siwan, mas, independentemente do que viu, respondeu no mesmo tom seco com que sempre falava. Minha mãe era mercadora, vendia principalmente madeiras e pele. Uma vez eu a vi confundir a cabeça de um lorde de Saldaia até ele conseguir toda a sua extração anual de madeira por metade do preço que o homem queria. E duvido que tenha se dado conta do que tinha feito até já estar quase chegando em casa. Se é que se deu conta. Depois, ainda enviou de presente um bracelete de pedra da lua. Nós, domanesas, não merecemos toda a reputação que temos, porque a maior parte foi invenção de gente pedante, teimosa e fofoqueira. Nós merecemos parte dela. Claro que minha mãe e minhas tias ensinaram tudo isso para mim e para minhas irmãs e primas. Baixando o olhar para si mesma, Liane balançou a cabeça e voltou a dar seu sermão após um suspiro. E sinto dizer, eu já tinha essa altura toda aos 14 anos. Era só joelhos e cotovelos, parecia um potro que cresceu rápido demais. Eu mal tinha aprendido a atravessar uma sala sem tropeçar quando percebi que... Ela respirou fundo. Percebi que a vida me levaria a caminhos diferentes dos de uma mercadora. Agora, até isso ficou para trás. Finalmente vou pôr em prática tudo que aprendi há tantos anos. Dadas as circunstâncias, não consigo pensar em momento ou local melhor. Siwan examinou-a atentamente por mais algum tempo. O motivo não é esse. Não é só isso. Desembuche. Arremessando a escovinha para dentro da caixa, Liane se enfureceu. Não é só isso? Eu não sei qual é o motivo.
Só sei que preciso de algo em minha vida para substituir o que eu perdi. Você mesma disse que essa é a única chance de sobreviver. Vingança para mim não basta. Sei que sua causa é necessária, talvez até correta, mas que a luz me salve. Também não é o suficiente. Não consigo me envolver tanto quanto você. Talvez eu tenha entrado nessa tarde demais. Vou continuar do seu lado, mas isso não me basta. A raiva foi passando enquanto ela tampava e guardava os potes e frascos, ainda que usasse mais força nos gestos do que seria necessário. A mulher exalava um levíssimo aroma de rosas. Sei que flertar não é algo para preencher um vazio, mas é o suficiente para acabar com um momento de tédio. Ser quem eu nasci para ser talvez já baste. Não sei. Essa ideia não é nova. Sempre quis ser como minha mãe e minhas tias. Às vezes, mesmo depois de adulta, eu fantasiava com isso. A expressão de Liane se tornou pensativa e os últimos objetos foram para a caixa com mais delicadeza. Talvez eu sempre tenha tido a sensação de que estava fingindo ser alguém que não sou, criando uma máscara que acabou adquirindo personalidade própria. Havia trabalho sério a ser feito, mais sério que o de comerciante, e quando eu percebi que poderia ter seguido outro caminho, essa máscara já estava presa demais para ser retirada. Bem, agora isso já passou e a máscara está saindo. Cheguei até a pensar em tentar com alguém na semana passada, só para praticar, mas estou destreinado demais. E acho que ele é o tipo de homem que escuta mais promessas do que foi sua intenção fazer, e que depois espera que elas sejam cumpridas. Um sorriso brotou de repente em seus lábios. Minha mãe sempre dizia que, se isso acontecesse, era um grave erro de cálculo e que, se não houvesse saída, era preciso ou abandonar a dignidade e fugir, ou pagar o preço e aprender uma lição. O sorriso ganhou ares de safadeza. Minha tia Rezara dizia que era melhor pagar o preço e aproveitar. Minha apenas balançava a cabeça. Era como se Liane tivesse se tornado outra mulher, falando daquele jeito sobre. Mesmo ouvindo, mal podia acreditar. Na verdade, Liane até parecia diferente. Mesmo após tanto trabalho com as escovas, Min não conseguia identificar no rosto dela o menor sinal de tintas ou pós. Mas os lábios pareciam mais cheios, as maçãs do rosto mais altas e os olhos maiores. Em qualquer situação, ela era uma mulher mais do que bonita. Naquele momento, no entanto, sua beleza havia quintuplicado. Siwan, porém, ainda não tinha terminado. E se esse lorde do interior for como Logan? Conjecturou delicadamente. O que você vai fazer? Ainda ajoelhada, Liane retesou as costas e engoliu em seco antes de responder, a voz perfeitamente equilibrada. Dadas as opções, o que você faria? Ninguém piscou e o silêncio se estendeu. Antes que Siwan pudesse responder, se é que ela pretendia dar uma resposta, Min teria adorado ouvir. A corrente e o cadeado rangeram do outro lado da porta. As outras mulheres se ergueram devagar enquanto pegavam os alforjes e se punham calmamente a postos. Mas Min levantou-se de um salto, desejando de estar de posse ao menos de uma adaga. Que coisa boba para se desejar, pensou. Só me encrencaria ainda mais. Não sou a maldita heroína de uma história, mesmo que eu soltasse sobre o guarda. A porta se abriu e um homem trajando um vestido de couro por cima da camisa preencheu toda a passagem. Não era um sujeito que pudesse ser atacado por uma jovem, mesmo que armada com uma adaga. Talvez nem com um machado. Largo era a palavra certa para descrevê-lo. E maciço. Os poucos cabelos que ainda lhe restavam eram quase todos brancos, mas sua figura era firme como um toco de carvalho. Hora de prestarem contas ao Lorde, garotas, anunciou ele com rudeza. Vão vir andando ou vamos ter que arrastar vocês feito sacas de grãos? Vocês vão vir comigo de um jeito ou de outro, mas
Com este calor, eu preferia não ter que carregar ninguém. Dando uma espiadela por trás dele, me viu outros 2 homens aguardando, ambos grisalhos e, se não tão grandes, igualmente fortes. Vamos andando, respondeu Siwan seca. Ótimo, então venham, me acompanhe. Lord Garrett não vai gostar de ficar esperando. Apesar da promessa de que iriam andando, cada um dos homens tomou uma das garotas pelo braço com firmeza, e todos começaram a percorrer a poeirenta rua de terra. A mão do homem careca quase circundou o braço de mim feito uma algema. Forte demais para eu pensar em sair correndo, concluiu ela com amargura. A garota até considerou chutá-lo na canela, para ver se isso fazia afrouxar o aperto. Mas o homem parecia tão sólido que ela suspeitou que a ideia só lhe renderia um dedão machucado e ser arrastada pelo resto do caminho. Liane aparentava estar perdida em pensamentos. A mulher fazia gestos incompletos com a mão livre, enquanto movia os lábios em silêncio, como se estivesse repassando o que pretendia fazer. Mas toda hora balançava a cabeça e reiniciava o processo. Siwan também estava introspectiva, mas tinha uma expressão preocupada bem nítida, mordendo o lábio. Ela nunca demonstrava tanta falta de tranquilidade. Em resumo, as duas não colaboravam em nada para a confiança de mim. O salão com o teto em madeira trançada da justiça da boa rainha colaborava ainda menos. Com cabelos compridos e finos e um machucado amarelado em torno do olho inchado, Admernen estava de pé a um lado, acompanhado de meia dúzia de irmãos e primos igualmente corpulentos, além de suas esposas, todos vestidos com os melhores casacos ou aventais. Os fazendeiros encaravam as 3 prisioneiras com um misto de raiva e satisfação que revirou o estômago de mim. Talvez os olhares das esposas fossem ainda piores, de puro ódio. As demais paredes estavam tomadas por 6 fileiras de aldeões, todos paramentados para o trabalho que haviam interrompido para estar ali. O ferreiro ainda trajava o avental de couro, e várias mulheres tinham as mangas puxadas e os braços polvilhados de farinha. O local fervilhava com os murmúrios coletivos, tanto dos mais velhos quanto das poucas crianças, e os olhos de todos estavam tão avidamente concentrados nas 3 mulheres quanto os olhos da família Nem. Me imaginou que aquela devia ser a maior agitação que Fontes de Core já testemunhara. Ela já havia visto a multidão com aquele estado de espírito, em uma execução. As mesas tinham sido removidas, exceto por uma única, que fora colocado à frente da comprida lareira de tijolinhos. Um homem troncudo, de rosto franco e espessos cabelos grisalhos, estava sentado diante dos presentes. Ele usava um casaco de seda verde escura elegante e repousava as mãos entrelaçadas à frente do corpo sobre a mesa. Uma mulher esguia, que aparentava ter a mesma idade, estava de pé ao lado e trajava um bonito vestido de lã cinza bordado, com flores brancas em torno do pescoço. Era o lorde local, me supunha, e sua esposa. A nobreza do interior, só um pouco mais bem informada sobre o mundo do que seus arrendatários e agricultores. Os guardas posicionaram as 3 diante da mesa do lorde e se misturaram ao público. A mulher de cinza deu um passo à frente, cessando o burburinho. Que todos aqui presentes acompanhem e ouçam bem, anunciou ela. Pois hoje a justiça será feita por Lord Garrett Brine. Prisioneiras, vocês foram convocadas para o julgamento de Lord Brine. Então não se tratava da esposa do Lorde, e sim de algum tipo de funcionária. Garrett Brine? Até onde me sabia, ele era capitão-general da guarda da rainha em Kemlin. Isso se fosse mesmo homem. Ela olhou para Siwan, mas a mulher tinha os olhos fixos nas tábuas do assoalho. Quem quer que fosse, Brine aparentava estar cansado. Vocês são acusadas, prosseguiu a mulher de cinza, de invasão noturna, incêndio criminoso, destruição de uma construção e todo o seu conteúdo, matança de uma valiosa criação de gado, ataque à pessoa de Admernen
e roubo de uma bolsa que, supostamente, continha ouro e prata. Sabe-se que o ataque e o roubo foram obras de seu acompanhante, que escapou, mas vocês três, aos olhos da lei, são igualmente imputáveis. Quando a mulher fez uma pausa para que tudo aquilo fosse devidamente assimilado, Min trocou olhares pesarosos com Liane. Claro que Logan que ser, tinha que ter piorado a situação com aquele roubo. Àquela altura, já devia estar metade do caminho para Murante, se não mais longe. Após alguns instantes, a mulher recomeçou. Seus acusadores estão aqui para confrontá-las. Ela gesticulou para a família Nem. Admir Nem, você dará seu testemunho. Em um misto de prepotência e timidez, o homem corpulento foi calmamente até a frente, alisando o casaco sobre a barriga, onde os botões de madeira esticavam o tecido, e passando as mãos nos cabelos ralos que viviam caindo no rosto. Como eu disse, Lord Garrett, foi assim. O fazendeiro fez um relato bastante franco sobre como os descobrira no estábulo e ordenara sua saída, ainda que tenha dito que Logan era um pouco mais alto do que de fato era, e tenha transformado o único soco desferido em uma luta na qual o fazendeiro o encarara de igual para igual. A lamparina caíra, o feno fora pelos ares e o restante da família saíra correndo de dentro da casa enquanto o dia ainda nascia. Os prisioneiros tinham sido capturados e o estábulo destruído pelo fogo, e só então descobriu-se que a bolsa desaparecera da casa. Ele ignorou a parte da história em que um empregado de Lord Brian passou por lá no momento em que alguns integrantes da família traziam cordas e procuravam galhos de árvores. Quando voltou a tocar no assunto da luta, que desta vez parecia estar ganhando, Brian o interrompeu. Já chega, mestre Nem. Pode voltar para o seu lugar. Em vez disso, uma das mulheres da família Nem, de rosto redondo e com idade para ser esposa de Admer, se juntou a ele. Um rosto redondo feito uma frigideira ou uma pedra de rio, mas que não tinha nada de delicado, e ruborizado por algo mais que raiva. Chicotei bem essas adúlteras, ouviu, Lord Garrett? Chicotei bem, arraste todas elas daqui até Jornhill. Ninguém lhe passou a palavra, Maigan, advertiu a esguia mulher de cinza. Isto é um julgamento, não uma reunião peticionária. Você e Admer, um passo atrás. Já! Os dois obedeceram. Admer com um pouco mais de boa vontade que Maigan. A mulher de cinza virou-se para mim e suas companheiras. Se desejarem dar seu testemunho em defesa ou mitigação, podem fazer isso agora. Não havia compaixão nem sentimento algum em sua voz. Min esperava que Siwan falasse. A antiga Amelin sempre assumia a liderança e tomava a palavra. Mas, desta vez, a mulher sequer se moveu ou ergueu os olhos. Foi Liane quem caminhou até a mesa, com os olhos fixos no homem ali sentado. Apesar de continuar absolutamente ereta, seu caminhar habitual, um trote gracioso, mas um trote, se tornara um deslizar com apenas o vestido de um balanço delicado. De alguma forma, os quadris e os seios saltaram mais aos olhos. Não que ela quisesse ostentá-los. Era o jeito como se movia que atraía a atenção. Nossa, lembrou a Fernanda. Milord, somos três mulheres indefesas, refugiadas das tempestades que varrem o mundo. O tom de voz habitualmente enérgico desaparecera, dando lugar a uma carícia suave e aveludada. Havia luz em seus olhos escuros, uma espécie de desafio ardente. Perdidas e sem nenhum tostão, nos abrigamos no estábulo de Mestre Nem. Erramos, eu sei, mas estávamos com medo da noite. Com um pequeno gesto, mãos parcialmente erguidas e pulsos voltados para Brian, Liane, por um momento, aparentou estar absolutamente indefesa. Mas só por um momento. O homem, Dalin, era de fato um estranho para nós, alguém que nos ofereceu sua proteção. Nos dias de hoje, mulheres desacompanhadas precisam de um protetor, milord, mas temo que nossa escolha tenha sido infeliz.
Ela regalou os olhos e fez uma expressão de súplica que insinuava que talvez o Lorde pudesse ser um protetor bem melhor. Na verdade, foi ele quem atacou Mestre Nem, milord. Nós teríamos fugido ou trabalhado para compensar a noite de hospedagem. Caminhando até a lateral da mesa, ela se ajoelhou graciosamente ao lado da cadeira de Brian. Com delicadeza, Lyanne pousou os dedos de uma das mãos no punho do Lorde, olhando-o nos olhos. Sua voz tremia um pouco, mas seu sorriso tímido era o bastante para acelerar o coração de qualquer homem. Era sugestivo. Milord, somos culpadas de um crime menor e não do quanto estamos sendo acusadas. Sujeitamos-nos à sua misericórdia. Eu lhe imploro, milord, que tenha piedade de nós e nos proteja. Por um longo instante, Brian devolveu o olhar. Em seguida, pigarreando grosseiramente, afastou a cadeira, levantou-se e caminhou até a outra ponta da mesa. Ouvia-se um burburinho entre os aldeões e fazendeiros, os homens limpando a garganta como o Lorde fizera, e as mulheres resmungando palavras inaudíveis. Brian parou em frente a mim. Qual é o seu nome, garota? Mim, milord. Ao notar o grunhido abafado de Siwan, acrescentou. Serenla Min. Mas todos me chamam de Serenla, milord. Sua mãe deve ter tido uma premonição, murmurou ele sorrindo. Brian não fora o primeiro a reagir com simpatia ao nome dela. Há alguma afirmação a fazer, Serena? Apenas que lamento muito, milord. A culpa, de fato, não foi nossa. Dalin é o culpado de tudo. Peço seu perdão, milord. Aquilo não parecia grande coisa em comparação às desculpas de Lyanne, até porque qualquer outra resposta seria insignificante perto da atuação dela, mas foi o melhor que Min pôde fazer. Sua boca estava tão seca quanto a rua lá fora. E se ele realmente decidisse enforcá-las? Assentindo, Brian foi até Siwan, que ainda estudava o piso. Segurando o queixo dela, ergueu seu rosto até os olhos se encontrarem com os dele. E qual é o seu nome, garota? Balançando a cabeça, Siwan afastou o toque dele e deu um passo atrás. Mara, milord, sussurrou. Mara Tomanes. Min deixou escapar um gemido baixo. Siwan estava claramente assustada, mas, ao mesmo tempo, encarava o homem de modo desafiador. Min achou que tinha grandes chances de ela pedir ao Lorde para libertá-las imediatamente. Ele perguntou se ela queria fazer alguma declaração, e Siwan negou com outro sussurro vacilante, mas sempre encarando-o como se estivesse no comando. Ela podia estar controlando a língua, mas, de certo, não controlava os olhos. Após um momento, Brian se virou. Volte para seu lugar junto de suas amigas, garota, ordenou ele a Lyanne, enquanto retornava à cadeira. A antiga curadora se juntou às outras duas com um olhar que não escondia a frustração e com o que, vindo de qualquer outra, me chamaria de um quê de petulância. Já tomei minha decisão, anunciou o Lorde para todos os presentes. Os crimes são graves, e nada do que escutei altera os fatos. Se 3 homens invadem a casa de outro para roubar castiçais e um deles ataca o proprietário, todos são igualmente culpados. Deve haver alguma indenização. Mestre Nem, custearei toda a reconstrução do estábulo e mais 6 vacas leiteiras. Os olhos do fazendeiro brilharam e Brian acrescentou. Caraline irá desembolsar o valor quando estiver satisfeita com os custos e preços. Soube que algumas de suas vacas estavam ficando sem leite. A mulher esguia assentiu, satisfeita. Pela pancada na cabeça, concedo a você um marco de prata. Não reclame. Advertiu com firmeza quando Admer já se preparava para falar. Maigan já lhe deu pancadas piores por exagerar na bebida. As palavras, as palavras foram recebidas com uma onda de gargalhadas. O olhar meio envergonhado de Ney não as refutava, e o modo silencioso como Maigan encarou o marido só fez confirmá-las.
Também irei restituir a quantia roubada assim que Caroline se der por satisfeita com o valor que a bolsa continha. O fazendeiro e a esposa pareciam igualmente desgostosos, mas se contiveram. Estava bem claro que o Lord já dera aos dois tudo que daria. Min começou a ter esperanças. Apoiando os cotovelos na mesa, Brian voltou a atenção para ela e as outras duas. Suas palavras lentas deram um nó no estômago de mim. Vocês três vão trabalhar para mim e receberão os honorários normais das tarefas que desempenharem, até minhas despesas serem reembolsadas. Não pensem que estou sendo leniente. Se fizerem um juramento que me satisfaça, não precisarão ser vigiadas e trabalharão na minha propriedade. Se não, trabalharão no campo, onde ficarão o tempo inteiro sob o olhar atento de alguém. Os honorários no campo são menores, mas a decisão é de vocês. Min vasculhou freneticamente a cabeça em busca do juramento mais fraco que pudesse satisfazê-lo. Não gostava de descumprir sua palavra em nenhuma circunstância, mas pretendia dar no pé assim que tivesse oportunidade, e não queria ficar com a consciência muito pesada pela quebra de um juramento. Liane também parecia estar procurando uma saída, mas Siwan mal hesitou antes de se ajoelhar e entrelaçar as mãos à altura do coração. Os olhos delas pareciam fixos aos de Brian, o ar desafiador em nada diminuído. Pela luz e pela minha esperança na salvação e no renascimento, juro servi-lo no que me for exigido, pelo tempo que for, ou que a face do Criador se afaste de mim para sempre, e as trevas consumam minha alma, pronunciou a mulher em um sussurro ofegante. Mas as palavras geraram um silêncio mórbido. Não havia juramento mais profundo, exceto pelo proferido por uma mulher ao se tornar a Aes Sedai, quando o bastão dos juramentos gravava nela as palavras como se em sua própria carne. Liane fitou Siwan e, logo depois, também se ajoelhou. Pela luz e pela minha esperança na salvação e no renascimento. Min tentou desesperadamente encontrar uma alternativa. Proferir um juramento inferior ao das outras significaria, certamente, os campos e a vigilância permanente, mas aquelas palavras, pelo que aprendera, quebrá-lo não seria muito diferente de cometer um assassinato. Talvez tão ruim quanto. A questão é que não havia saída. Era o juramento, ou sabe-se lá quantos anos de trabalho no campo o dia inteiro, provavelmente passando a noite trancada. Deixando-se cair ao lado das outras duas, Min balbuciou as palavras, remoendo-se por dentro. Siwan, sua idiota. No que você foi me meter? Eu não posso ficar aqui. Preciso ir atrás de Randy. Ah, Luz, me ajude. Bem, ofegou Brian quando a última palavra foi dita. Eu não esperava tanto, mas estou satisfeito. Caroline, leve Mestre Nin para algum outro aposento e descubra de quanto ele acredita que foram as perdas. E também dispense os demais, menos essas três. Tome as providências para o transporte delas até a propriedade. Dadas as circunstâncias, não creio que vamos precisar de guardas. A mulher esguia lançou a ele um olhar cansado, mas logo ordenou a saída de todos. A multidão foi se acotovelando para sair. Admernem e seus parentes homens ficaram por perto, o rosto do fazendeiro especialmente tingido de avareza. As mulheres nem tinham expressões quase tão gananciosas quanto as dos homens, mas ainda conseguiram reservar alguns olhares de condenação para mim e as outras, que permaneciam de joelhos enquanto o local se esvaziava. Min, pessoalmente, achava que suas pernas não dariam conta de sustentá-la, e as mesmas frases se repetiam incessantemente em seu pensamento. Ah, Siwan, por quê? Eu não posso ficar aqui, não posso. Já tivemos alguns refugiados aqui, comentou Brian quando o último aldeão já havia saído. O homem reclinou-se na cadeira, estudando-as. Mas nunca um trio tão incomum quanto vocês. Uma domanesa. Uma tairena? Siwan assentiu brevemente. Ela e Liane se levantaram, a mulher esbelta de pele acobreada,
esfregando os joelhos com delicadeza, enquanto Siwan simplesmente se punha de pé. Min, com as pernas trêmulas, deu um jeito de se juntar às duas. E você, Serenla? Outra vez, o mais tímido dos sorrisos brotou quando ele pronunciou aquele nome. A menos que eu esteja confundindo o sotaque. Você é de algum lugar a oeste de Andor. Baerlon, murmurou ela, arrependendo-se tarde demais. Alguém podia saber que Min era de Baerlon. Nunca ouvi falar de refugiados do oeste, ponderou o homem em tom questionador. Como ela ficou calada, ele não a pressionou. Depois que tiverem pagado a dívida, serão bem-vindas para permanecerem trabalhando para mim. A vida pode ser bem difícil para os que perderam seus lares e até um catre de empregada é melhor do que dormir sob um arbusto qualquer. Obrigado, milord, agradeceu Liane carinhosamente, fazendo uma reverência tão graciosa que, mesmo trajando o grosseiro vestido de cavalgada, parecia estar dançando. O agradecimento de mim foi mais duro. Ela não confiava nos joelhos para fazer uma reverência. Já Siwan simplesmente se manteve de pé, encarando o homem sem dizer nada. Pena que o companheiro de vocês levou os cavalos. 4 animais reduziriam bastante a dívida. Ele era um estranho, um vagabundo, corrigiu Liane, com uma voz apropriada para dizer coisas bem mais íntimas. Eu, pelo menos, estou felicíssima por trocar a proteção dele pela sua, milord. Brian encarou-a com apreço e pensou, mas tudo o que disse foi: pelo menos vocês estarão seguras na propriedade, longe dos nem. Ninguém comentou a afirmação. Min supunha que esfregar o chão da propriedade de Brian não seria muito diferente de esfregar o chão na fazenda dos nem. Como é que eu saio dessa? Como, Luz? O silêncio se prolongou, tirando apenas o tamborilar dos dedos de Brian na mesa. Min poderia até pensar que ele não sabia mais o que dizer, mas tinha a impressão de que aquele homem jamais ficava desprevenido. Era mais provável que estivesse irritado com o fato de apenas Liane estar demonstrando gratidão. Imaginou que ele estivesse pensando que a sentença poderia ter sido bem pior. Talvez os olhares calorosos e o tom de voz carinhoso até tivessem funcionado, mas Min se viu desejando que a mulher tivesse se comportado como sempre. Ficar pendurada pelos pulsos na praça da aldeia seria melhor que aquilo. Caroline finalmente retornou, resmungando para si mesma. Ao se reportar para Brian, sou irritadiça. Levaria dias até conseguirmos respostas convincentes daqueles nem Lord Garrett. Se eu deixasse, Admer teria 5 estábulos novos e 50 vacas. Pelo menos acredito que realmente existia uma bolsa, mas quanta quantia que havia dentro? Ela balançou a cabeça e suspirou. Bem, vou acabar descobrindo. Caso tenha acabado, Johnny está pronto para levar as garotas à propriedade. Pode levá-las, Caroline, autorizou Brian, levantando-se. Assim que tiver enviado as 3, me encontre na olaria. Ele voltou a suar cansado. Tad Haring disse que precisa de mais água para continuar fazendo tijolos, e só a luz sabe onde vou arrumar. O Lorde deixou o local como se já tivesse esquecido as 3 garotas que haviam acabado de jurar servi-lo. Johnny era um homem largo e meio careca que fora buscá-las no celeiro e que, àquela altura, esperava por elas na porta da estalagem, ao lado de uma carroça com rodas grandes, coberta por uma tela redonda e puxada por um cavalo marrom bem magro. Alguns aldeões tinham ficado por ali para acompanhar a partida das mulheres, mas a maior parte parecia ter voltado para as casas, fugindo do calor. Garrett Bryan já ia bem longe pela rua de terra. Johnny levará vocês em segurança até a propriedade, informou Caroline. Sigam as ordens e não acharão a vida muito difícil. Por um momento, Caroline encarou as 3, seus olhos escuros tão penetrantes quanto os de Siwan. Então assentiu, como se estivesse satisfeita, e apressou-se atrás de Brian. Na parte de trás da carroça, Johnny abriu as cortinas para as mulheres, mas as deixou subir sozinhas e tomar seus assentos nos bancos do veículo.
Além da pesada cobertura, que retinha o calor, só havia um pouco de palha servindo de estofamento. O homem não disse uma só palavra. A carroça balançou enquanto ele tomava o assento do condutor, do lado de fora da cobertura. Min ouviu quando John estalou a língua para o cavalo, fazendo o veículo partir, as rodas rangendo levemente e dando solavancos em um ou outro buraco. Como sai ficar de uma carroça elétrica? A fresta na cobertura era suficiente para mim espiar a aldeia, ficando para trás e desaparecendo, substituída ora por longos matagais, ora por campos cercados. Sentia-se atordoada demais para falar. A grande causa de Siwan acabou se transformando em esfregar as panelas e assoalhos. Min jamais deveria tê-la ajudado ou ficado ao lado dela. Na primeira oportunidade, deveria ter partido para tear. Bem, disse Liane de repente, acabou não sendo tão ruim. Seu tom de voz enérgico retornara, mas agora acompanhado de bochechas coradas de entusiasmo. Entusiasmo! Poderia ter sido melhor, mas a prática vai cuidar disso. Seu riso abafado soou um tanto animado. Eu nunca tinha me dado conta de como seria divertido. Quando senti o pulso dele acelerar. Por um instante estendeu a mão como fizera ao tocar o punho de Brian. Acho que nunca me senti tão viva, tão desperta. Tia Rezara dizia que a falcoaria com homens é mais divertida que com falcões, mas só entendi isso hoje. Lutando para manter o equilíbrio no balançar da carroça, Minha regalou os olhos na direção dela. Você ficou doida? Quantos anos vamos perder com o juramento? 2? 5? Suponho que tem esperança de que Brian vá passar esse tempo todo com você no colo, sendo mimada. Bem, tomara que ele deixe você cair no chão. E todo dia. A expressão de espanto no rosto de Liane não melhorou em nada o humor de mim. Ela esperava que me encarasse aquilo com a mesma calma. Mas não era de Liane que estava mesmo com raiva. Ela se virou para encarar Siwan. E você? Quando decide se render, não se contém. Você se entrega feito uma ovelhinha no abatedouro. Por que escolheu justo aquele juramento? Por que pela luz? Por quê? Respondeu Siwan. Era o único que garantiria que ele não mandaria ninguém ficar nos vigiando dia e noite, dentro ou fora da propriedade. Ela soou como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo, enquanto se esticava quase inteiramente nas tábuas ásperas da carroça. Eliane parecia concordar. Você pretende quebrá-lo? Questionou Min após alguns instantes. A pergunta saiu como um sussurro surpreso, mas, ainda assim, ela olhou com preocupação as cortinas de tela que a separavam de Johnny. Min não achava que o condutor tivesse escutado. Pretendo fazer o necessário, respondeu Siwan, com um misto de firmeza e delicadeza. Em 2 ou 3 dias, quando tiver certeza de que realmente não há ninguém nos vigiando, nós vamos embora. Receio que tenhamos que pegar cavalos, já que não temos mais os nossos. Brian deve ter boas estrebarias. Vou acabar me arrependendo disso. Liane continuava sentada, feito uma gata com os bigodes sujos de leite. Devia ter percebido o plano desde o início. Por isso, não hesitara na hora do juramento. Vai se arrepender de roubar cavalos? Perguntou Min, mantendo a voz baixa. Vocês planejam quebrar um juramento que só um amigo das trevas quebraria e vão se arrepender de roubar cavalos? Não consigo acreditar em vocês. Não conheço vocês. Você realmente pretende ficar aqui esfregando panelas? Perguntou Liane, falando tão baixo quanto as outras. Com Randy à solta por aí com seu coração no bolso? Minha encarou em silêncio. Gostaria que as duas tivessem ficado sabendo que ela estava apaixonada. Minha encarou em silêncio. Gostaria que as duas jamais tivessem ficado sabendo que ela estava apaixonada por Randy Altor. Por vezes, desejava que nem ela própria soubesse. Um homem que mal sabia da existência dela, e um homem como aquele. O que ele era já não parecia tão importante quanto o fato de que nunca prestara atenção em mim. Mas, na verdade, eram duas partes do mesmo problema.
Queria afirmar que manteria o juramento e esqueceria Randy pelo tempo que fosse necessário para trabalhar e saldar sua dívida. No entanto, não conseguia abrir a boca. Choquei-me. Se eu não tivesse conhecido Randy, não estaria nesta enrascada. Quando o silêncio entre elas havia se estendido demais para o gosto de mim, interrompido apenas pelo rangido ritmado das rodas e a delicada batida das patas do cavalo, Siwan falou. Pretendo cumprir o que prometi, mas só quando tiver terminado o que preciso fazer. Não jurei que o serviria imediatamente. Para ser bem justa, tive cuidado de nem sugerir isso. Uma minúcia, eu reconheço, e algo de que Garrett Bryan não vai gostar, mas é verdade. Impressionada, Minnie se curvou e se deixou sacudir pelo lento movimento da carroça. Vocês pretendem fugir e voltar alguns anos depois para se entregar a Bryan? Ele vai vender o couro das duas em um curtume. O nosso couro. Ao dizer isso, ela se deu conta de que apoiara a solução de Siwan. Fugir, depois voltar e... Não posso. Eu amo Randy. E ele nem notaria se Garrett Bryan me obrigasse a trabalhar em suas cozinhas pelo resto da vida. Não é um homem que se deve contrariar, concordo, suspirou Siwan. Eu já tinha me encontrado com ele antes. Fiquei aterrorizada pela ideia de ele reconhecer minha voz hoje. Rostos até mudam, as vozes não. Siwan tocou o próprio rosto de maneira pensativa, como às vezes fazia, parecendo não se dar conta do gesto. Rostos mudam, murmurou. Então seu tom de voz ficou mais firme. Já paguei preços altos por coisas que precisei fazer e vou pagar mais este. Um dia. Entre se afogar e cavalgar um peixe-leão, melhor cavalgar e torcer para dar certo. Simples assim, Serena. Trabalhar como serviçal está bem distante do futuro que eu escolheria, opinou Liane. Mas vai ficar para o futuro. Ninguém sabe o que pode acontecer até lá. Ainda me lembro muito bem de quando eu achava que nem teria futuro. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, seus olhos semicerrados, sonhadores, e sua voz se aveludou. Além do que, não acho que ele vá vender nosso couro. Me dê alguns anos de prática, depois de alguns minutos com Lord Garrett Bryan, e ele nos receberá de braços abertos e ainda vai nos alojar nos melhores quartos. Seremos embelezadas com seda e teremos carruagem dele à disposição para nos levar aonde quisermos. Minha deixou ficar envolta naquela fantasia. Por vezes, pensava que as outras duas viviam no mundo da lua. Outra questão lhe veio à mente. Era bobagem, mas estava começando a irritá-la. Mara, me diga uma coisa. Notei que algumas pessoas sorriem quando você me chama pelo nome Serenla. Brian sorriu e disse algo sobre minha mãe ter tido uma premonição. Por quê? Na língua antiga, explicou Siwan, seu nome significa filha teimosa. E você realmente teve um rompante de teimosia quando nos conhecemos. Fiz bom uso do meu conhecimento ao escolher o nome. Siwan tinha coragem de dizer aquilo? Siwan, a mulher mais teimosa do mundo? O sorriso dela ia de orelha a orelha. Claro que você parece estar melhorando. Na próxima aldeia, seu nome poderia ser Shalinda. Significa garota doce. Ou talvez. De repente, a carroça sacudiu mais forte e ganhou velocidade, como se o cavalo tivesse começado a galopear. Esbarrando uma na outra, feito grãos em uma peneira, as três se encararam, surpresas. Então Swan buscou apoio para se levantar e puxou a tela que a separava do condutor. Johnny desaparecera. Lançando-se por cima do assento de madeira, a mulher assumiu as rédeas e deu um puxão, forçando o cavalo a parar. Minha abriu a cortina traseira e olhou ao redor. O, te o trecho de estrada em que estavam cruzava um matagal, praticamente uma pequena floresta de carvalhos, olmos, pinheiros e folhas de couro. A poeira da súbita corrida da carroça ainda se assentava, parte dela sobre Johnny, cujo corpo estava esparramado umas 60 passadas atrás,
ao lado da estrada de terra bem dura. Instintivamente, Min saltou. Saiu em disparada e se ajoelhou ao lado do corpulento condutor. O homem ainda respirava, mas os olhos estavam fechados, e, na lateral da cabeça, havia um corte com bastante sangue e uma protuberância arroxeada. Liane afastou Min e examinou a cabeça de Johnny com dedos hábeis. Ele vai, ele vai sobreviver, afirmou secamente. Não parece ter nada quebrado, mas ele vai ter dores de cabeça por vários dias depois que acordar. Sentada nos calcanhares, ela entrelaçou as mãos e sua voz se entristeceu. Seja como for, não há nada que eu possa fazer por ele. Que me queime. Prometi a mim mesmo que não lamentaria mais por isso. A questão, Mingo olhou em seco e recomeçou. A questão é, colocamos o homem na carroça e o levamos à propriedade ou fugimos? Pela luz. Sou igualzinho a Siwan. Podemos levá-lo até a próxima fazenda, sugeriu Liane. Siwan foi até elas, puxando as rédeas como se temesse que o plástico do animal pudesse mordê-la. Ao dar uma olhada para o homem no chão, franziu a testa. Ele jamais imaginou que cairia da carroça. Não estou vendo nenhuma pedra ou raiz que possa ter causado a queda. Quando a mulher começou a examinar a vegetação do entorno, um homem montado em um imponente garanhão negro surgiu de trás das árvores, conduzindo 3 éguas. Uma delas desgrenhada e 2 mãos menor que as outras 2. Era um homem alto, trajando um manto de seda azul com uma espada na lateral, cabelos que ondulavam na altura dos ombros largos e dono de uma beleza soturna, apesar da expressão enfurecida, como se os infortúnios o tivessem marcado profundamente. E era o último homem que Min esperava ver. Isto é obra sua? Perguntou Siwan. Parando o cavalo ao lado da carroça, Logan sorriu, embora não houvesse muito prazer no gesto. Estilingues são armas úteis, Mara. Vocês têm sorte de eu estar aqui. Pensei que só deixariam a aldeia daqui a algumas horas e que sairiam andando com dificuldade. Parece que o Lorde foi indulgente. De repente, seu rosto ficou ainda mais sombrio e a voz, dura feito pedra. Achara, acharam que eu iria abandoná-las à própria sorte? Talvez devesse. Você me fez promessas, Mara. Quero a vingança que me prometeu. Acompanhei você nesta busca, mesmo sem saber seus motivos, por quase metade do caminho até o mar das tempestades. Não lhes fiz perguntas sobre como pretende me dar o que prometeu, mas agora vou ser mais direto. Seu tempo está se esgotando. Termine logo sua busca e cumpra as promessas, ou vou abandoná-la para que se vire sozinha. Você vai perceber bem rápido que a maior parte das aldeias é bem pouco simpática a estranhos sem dinheiro. 3 mulheres bonitas sozinhas? Isso aqui. Logan tocou a espada em sua cintura. As manteve vivas mais vezes do que imaginam. Encontre logo o que está procurando, Mara. Ele não fora tão arrogante no começo daquela jornada. Naquela época, ficara humildemente agradecido pela ajuda delas. Tão humilde quanto um homem como Logan podia ser, pelo menos. Parecia que o tempo e a falta de resultados haviam murchado sua gratidão. Siwan não se curvou ao olhar dele. Espero encontrar logo, afirmou ela, convicta. Mas, caso queira ir, deixe nossos cavalos e vá. Se não quer remar, abandone o barco e trate de ir nadando sozinho. Experimente ver até onde vai, movido apenas pela sua vingança. As mãos grandes de Logan apertaram tanto as rédeas que Min ouviu as articulações estalarem. Ele tremia, as emoções em xeque. Vou ficar um pouco mais, Mara, respondeu ele por fim. Só um pouquinho mais. Por um instante, aos olhos de Min, uma auréola brilhou em torno da cabeça de Logan. Uma coroa radiante azul e dourada. Siwan e Liane não viram nada, claro, embora soubessem da habilidade de Min. Às vezes, ela via coisas a respeito de algumas pessoas. Visões, como chamava. Eram imagens ou auras. Em certas situações, Min entendia o que significavam.
Aquela mulher vai se casar. Aquele homem vai morrer. Pequenas questões ou grandes eventos, felizes ou sombrios, sem que nem porquê, ou sem que nem quando nem onde. As cidades e guardiões sempre tinham auras, mas a maioria das pessoas não. Ter aquelas visões nem sempre era agradável. Min já vira a auréola de Logain e sabia o que significava. Glórias futuras. Mas não fazia o menor sentido prever aquilo para ele, e talvez ainda menos do que para qualquer homem. Seu cavalo, sua espada e seu manto tinham sido conseguidos em jogos de dados, embora Min não estivesse certa de que haviam sido completamente honestos. Fora as promessas de Siwan, ele, fora as promessas de Siwan, ele não tinha mais nada, nenhuma outra perspectiva. E como Siwan poderia cumprir a sua palavra? A simples menção do nome dele provavelmente resultaria em uma sentença de morte. Não fazia mesmo sentido. O humor de Logain melhorou tão rápido quanto havia piorado. Puxando uma gorda bolsa de lã do cinto, chacoalhou na direção das mulheres. Consegui algumas moedas. Não vamos precisar dormir em outro estábulo por algum tempo. Ficamos sabendo, retrucou Siwan seca. Suponho que não deveria ter esperado nada melhor de você. Encare isso como uma contribuição para a sua busca. Ela esticou a mão, mas Logan amarrou a bolsa de volta ao cinto com um sorriso ligeiramente zombeteiro. Eu não gostaria de macular sua mão com moedas roubadas, Mara. Além disso, talvez seja uma maneira de garantir que você não vai partir e me largar aqui. Siwan parecia capaz de partir um prego ao meio com os dentes, mas não falou nada. De pé nos estribos, Logan examinou a estrada na direção de Fontes de Core. Vejo um rebanho de ovelhas e 2 garotos vindo em nossa direção. Hora de ir. Eles vão espalhar a notícia sobre o que aconteceu tão rápido quanto conseguirem correr. Sentando-se de novo na cela, ele olhou para Jone, ainda deitada e inconsciente. Os garotos vão providenciar socorro para esse sujeito. Acho que não acertei forte o bastante para machucar gravemente. Min balançou a cabeça. Aquele homem não parava de surpreendê-la. Ela jamais imaginaria que Logan dedicaria um segundo sequer de atenção a um homem cuja cabeça ele acabara de quebrar. Siwan e Liane não perderam tempo e se acomodaram nas celas de cepilho alto. Liane, na égua cinzenta que chamava Flor da Lua, e Siwan em Bela, a fêmea pequena e desgrenhada. Siwan, que de amazona não tinha nada, penou um pouco mais para ficar confortável e, após várias semanas de montaria, ainda tratava a mansa Bela como um temível animal de guerra. Por sua vez, Liane manejava a Flor da Lua sem o menor esforço. Min sabia que estava em algum ponto intermediário, já que montara Rosa Selvagem, sua égua avermelhada, com graça consideravelmente maior que a de Siwan, porém menor que a de Liane. Acha que ele vai vir atrás da gente? Conjecturou Min, enquanto o grupo começava a trotar rumo ao sul, afastando-se de Fontes de Core. A pergunta fora dirigida a Siwan, mas foi Logan quem a respondeu. O Lorde? Duvido que considere vocês tão importantes assim. Ele pode mandar um emissário, claro, e certamente vai espalhar a descrição das 3. Vamos cavalgar o máximo possível hoje e amanhã. Parecia que Logan estava assumindo o comando. Não somos tão importantes assim, retrucou Siwan, balançando precariamente na cela. Ela podia até estar ressabiada com Bela, mas o olhar que dirigia às costas de Logan indicava que o desafio do homem à sua autoridade não duraria muito. No que lhe cabia, Min torcia para que Braine realmente não as considerasse importantes, o que era provável, desde que jamais descobrisse seus nomes verdadeiros. Quando Logan acelerou o trote do garanhão, ela forçou Rosa Selvagem a acompanhar o ritmo e concentrou os pensamentos no que estava por vir, não no que ficara para trás. Prendendo as luvas de couro no cinturão da espada, Garrett Bryan pegou o chapéu de veludo com aba dobrada que estava na escrivaninha. A peça era a última moda em Camden.
Caroline se certificara disso. Ele não ligava para a moda, mas ela acreditava que Brian deveria se vestir de acordo com sua posição, e o que a mulher separava para ele pela manhã eram sedas e veludos. Conforme ajustava o chapéu de copa alta na cabeça, Brian espiou seu reflexo sombreado em uma das janelas do gabinete. Fazia sentido que a peça fosse muito delicada e esvoaçante. Podia estreitar os olhos o quanto fosse, mas o chapéu e o casaco cinza, com bordados prateados nas mangas e na gola, não se pareciam nem um pouco com o elmo e a armadura com que estava acostumado. Aquilo era coisa do passado. Já isto era algo para preencher as horas vagas. Apenas isso. Tem certeza de que quer fazer isso, Lord Garrett? Da janela, o homem se virou para o local onde estava Caroline, ao lado da própria escrivaninha, no extremo oposto da dele e tomada pelos livros de registro da propriedade. Ela administrara o patrimônio durante todos os anos em que Lord estivera ausente e, sem dúvida, ainda se saía melhor que ele na função. Se tivesse decidido que elas iriam trabalhar para Admernem, como manda a lei, continuou ela, nada disso seria problema seu. Mas minha decisão foi outra, respondeu Brian, e faria o mesmo, se tivesse que julgá-las outra vez. Você sabe tão bem quanto eu que nem e todos os homens daquela família tentariam acuar aquelas garotas dia e noite. Além disso, Mike e as outras transformariam a vida dos três no poço da perdição. Isso se as garotas não caíssem acidentalmente em um poço e se afogassem. Nem Maigan recorreria a um poço, opinou Caroline secamente. Não com o tempo do jeito que está. Mesmo assim, entendo seu ponto, Lord Garrett. Mas elas já tiveram a maior parte de um dia e uma noite inteira para fugir em qualquer direção. Se espalhar notícias sobre a fuga, o senhor vai encontrar as três logo. Isso se puderem ser localizadas. Ted consegue rastreá-las. Com seus mais de 70 anos, Ted ainda conseguia seguir a trilha do vento do dia anterior sob pedras nuas e à luz do luar. E andava felicíssimo de passar a olaria ao filho. Se o senhor diz, Lord Garrett. A relação entre Caroline e Ted não era boa. Bem, quando o senhor as trouxer de volta, com certeza tenho uso para elas na casa. Alguma coisa no tom dela, algo muito natural, despertou a atenção de Brian. Um toque de satisfação. Praticamente desde o dia em que ele chegara em casa, Caroline trouxera para a propriedade uma sucessão de belas criadas e camponesas, todas bastante dispostas a ajudar o Lord a se esquecer de seus infortúnios. As três quebraram o juramento, Caroline. Temo que, para elas, só restem os campos. Um aperto leve e exasperado dos lábios da mulher confirmou as suspeitas de Brian, mas Caroline manteve o tom de voz indiferente. As outras duas, talvez, Lord Garrett, mas a graciosidade da garota domanesa seria um desperdício nos campos. Ela ficaria ótima servindo à mesa. É uma jovem incrivelmente bonita. Em todo caso, será como o senhor ordenar. Então era aquela escolhida de Caroline, uma jovem incrivelmente bonita, de fato, porém extremamente diferente das demais domanesas que Brian já conhecera. Um pouco hesitante aqui, apressada demais ali, como se estivesse testando seus talentos pela primeira vez. Isso era impossível, claro. As domanesas treinavam as filhas para fazer os homens comerem suas mãos quase que desde o berço. Não que aquela garota não tivesse conseguido mexer com ele, admitia. Se Carolinha tivesse apresentado a ele misturado entre as camponesas, incrivelmente bonita. Sendo assim, por que o rosto dela que não parava de lhe vir à mente? Por que se via pensando em um par de olhos azuis? Ela o desafiara como se desejasse ter uma espada e, mesmo amedrontada, recusara-se a sucumbir ao medo. Mara Tumanes. O Lord tivera certeza de que ela era do tipo que honraria a palavra, mesmo sem fazer juramentos. Vou trazê-la de volta, murmurou para si mesmo.
Vou descobrir por que ela quebrou o juramento. Como quiser, milord, anuiu Caralin. Pensei que ela daria uma boa camareira para o seu quarto. Se ela está ficando um pouco velha para subir e descer as escadas para atendê-lo durante a noite. Brian piscou para ela. O quê? Ah, a garota do Manesa. A tolice de Caralin o fez balançar a cabeça. Mas será que era menos tolo do que ela? Brian era o lorde local e deveria permanecer ali para cuidar de seu povo. No entanto, Caralin fizera isso melhor do que ele durante todos os anos que passara fora. O Lorde entendia de campos, soldados e campanhas, e talvez soubesse um pouco sobre como se virar entre as intrigas da corte. A mulher estava certa. Ele deveria esquecer a espada e aquele chapéu idiota e deixar Caroline escrever as descrições das garotas e, em vez disso, Brian disse: Tome cuidado com Admernin e sua família. Eles vão tentar enganar você o máximo que puderem. Como quiser, milord. As palavras dela foram impecavelmente respeitosas, mas o tom de voz dizia a ele para ensinar o avô a tosquear ovelhas. Rindo sozinho, o homem saiu. A sede da propriedade era pouco mais do que uma casa de fazenda maior que o normal, com 2 andares de tijolos e pedras sobre um telhado de ardósia, e fora ampliada inúmeras vezes por várias gerações de Brian. A casa Brian era proprietária daquelas terras, ou as terras eram donas dos Brian, desde que Andor fora forjada, a partir dos destroços do Império de Arthur Asa de Gavião, 1000 anos antes. E, desde então, os Brian haviam enviado seus filhos para lutar nas guerras andorianas. Ele não lutaria nenhuma outra guerra, mas era tarde demais para a casa Brian. Houvera guerras demais, batalhas demais, e ele era o último da linhagem. Nenhuma esposa, filho ou filha. A linhagem se encerrava nele. Tudo chegava ao fim. A roda do tempo girava. No pátio movimentado com pedras bem à frente da sede da propriedade, 20 homens aguardavam ao lado de cavalos encilhados. Em sua maioria, homens mais grisalhos que Braine. Isso quando ainda tinham cabelos. Todos soldados experientes, antigos integrantes e líderes de esquadrões, além de portas e estandartes que haviam servido ao lado dele em um momento ou outro da carreira. Johnny Chagrin, que fora porta-estandarte sênior das guardas, estava logo à frente com uma bandagem na cabeça, embora Brian soubesse que as filhas dele haviam enviado os próprios filhos para substituí-lo, com a intenção de mantê-lo em repouso. Johnny era um dos poucos que tinham família, ali ou em qualquer outro lugar. A maioria escolhera vir e voltar a servir a Garrett Bryan, em vez de gastar todo o dinheiro das pensões bebendo e contando histórias que só outro velho soldado gostaria de ouvir. Todos carregavam espadas presas aos cinturões dos casacos, e alguns haviam se armado de compridas lanças com ponta de aço que, até aquela manhã, tinham passado muitos anos penduradas na parede. Todas as celas estavam equipadas com um cobertor enrolado, além de gordos alforjes, uma panela ou chaleira de bolsas e bolsas cheias d'água. Parecia que o grupo estava partindo rumo a uma campanha, e não para uma viagem de uma semana, em busca das 3 mulheres que haviam ateado fogo a um estábulo. Uma chance de reviver os velhos tempos, ou ao menos de fazer de conta. Brian se perguntou se era aquilo que o estava motivando. Ele era certamente velho demais para sair em cavalgada atrás dos lindos olhos de uma garota que tinha idade para ser sua filha. Talvez neta. Não sou tão tolo assim, disse a si mesmo, com firmeza. Caroline administraria as coisas sem ele se intrometendo. Um esguio baio castrado veio galopando em meio aos carvalhos que ladeavam o caminho para a estrada, e o cavaleiro que o conduzia saltou da sela antes de o animal parar totalmente. O homem se desequilibrou um pouco, mas ainda conseguiu pôr o punho sobre o coração, fazendo a devida saudação. Ah, Brian.
Baron Halley, que servira ao Lorde há anos antes como integrante sênior de esquadrão, era rijo e forte, e sua cabeça mais lembrava um ovo. Sai daqui, bicho! Com sobrancelhas brancas que pareciam se querer compensar a ausência de cabelo. O senhor foi chamado a Kemner outra vez, meu capitão general? Perguntou ele, ofegante. Não, respondeu Brian, exageradamente incisivo. Onde você estava com a cabeça ao vir cavalgando até aqui como se tivesse toda a cavalaria carriena na cola? Alguns dos outros cavalos estavam se agitando, contagiados pelo estado do espírito do castrado. Não ia cavalgar rápido assim, milord, a não ser que nós estivéssemos perseguindo eles. O sorriso de Balin desapareceu quando o homem viu que Brian não estava achando graça. Bem, Lord Brian, eu vi os cavalos e achei que... Ele voltou a olhar para Brian e interrompeu o raciocínio. Na verdade, bem, também escutei umas histórias. Fui até Nova Brian para ver minha irmã e ouvi cada coisa. Nova Brian era mais velha que Andor. A velha Brian fora destruída nas guerras dos Trollocs 1000 anos antes de Arthur Asa de Gavião. E era um bom lugar para ouvir histórias. De tamanho mediano, era uma cidade de fronteira bem a leste das terras de Brian, na estrada entre Caemlyn e Tarvalon. Mesmo com o comportamento atual de Morgase, os mercadores mantinham a estrada movimentada. Bem, então desembuche, homem. Se há notícias, quais são? Hum, estou tentando ver por onde começo, milord. Inconscientemente, Barin endireitou-se como se fosse passar a ele um relatório. O mais importante, acho, é que estão dizendo que Tear caiu. Os Aiel conquistaram a pedra e a espada que não pode ser tocada foi tocada. Sim. Dizem que alguém empunhou a espada. Um Aiel a empunhou? Questionou Brian, incrédulo. Um Aiel preferia morrer a tocar uma espada. Ele vira isso acontecer na Guerra dos Aiel. Apesar de dizerem que Kalandor não era, de fato, uma espada, fosse lá o que isso significasse. Não disseram, milord. Escutei alguns nomes, um tal de Ren alguma coisa, mas falavam como se fosse verdade, não um boato, como se todo mundo soubesse. Brian franziu a testa. Caso fosse verdade, era um problema dos mais sérios. Se Kalandor tivesse sido empunhada, então o dragão havia renascido. De acordo com as profecias, aquilo indicava que a última batalha se aproximava, que o tenebroso estava se libertando. O dragão renascido salvaria o mundo, afirmavam as profecias, e o destruiria. Essa, por si só, era uma notícia capaz de fazer Halley sair galopando se ele parasse para pensar a respeito. Porém, o sujeito com cabeça de ovo ainda não terminara. As novas de Tarvalon são quase tão importantes, milord. Dizem que o trono de Amelin tem uma nova dona. É Elaida, milord, a antiga conselheira da rainha. Haley apressou-se em seguir com o assunto. Morgase era um terreno proibido, e todos os homens ali sabiam disso, mesmo que Brian nunca tivesse dito. Dizem que a antiga Amelin, Siwan Sanche, foi estancada e executada, e Logain também morreu. Aquele falso dragão que elas pegaram e amansaram no ano passado. Falaram como se fosse verdade, milord. Tinha gente dizendo que estava em Tarvalon quando tudo aconteceu. Logain não era muito importante, mesmo que tivesse desencadeado uma guerra em Gjaldan por afirmar que era o dragão renascido. Houvera vários falsos dragões nos últimos anos. Ele, porém, era capaz de canalizar, isso era fato. Até as Aes Sedai o amansarem. Bom, ele não fora o primeiro homem a ser capturado e amansado, apartado do poder de modo a nunca mais conseguir canalizar. Diziam que homens assim não viviam muito tempo, fossem eles falsos dragões, ou meros pobres coitados que caíram nas mãos da Águia Vermelha. Dizia-se que eles perdiam toda a vontade de viver. Siwan Sanche, porém, era uma notícia e tanto. Brian a conhecera cerca de 3 anos antes.
Uma mulher que exigia obediência e não dava justificativas. Durona feito uma bota velha, dona de uma língua afiada como uma lima e o temperamento de um urso com dor de dente. Era de se esperar que ela dilacerasse qualquer pretendente oportunista, membro após membro, com as próprias mãos. Estancar uma mulher era a mesma coisa que amansar um homem, mas bem mais raro, especialmente para um ocupante do trono de Amerlin. Em 3.000 anos, pelo menos, no que a torre admitia, apenas 2 das Amerlin tinham padecido desse destino, embora fosse possível que as Aes Sedai tivessem escondido outras 2 dezenas. A torre era muito boa em esconder o que quisesse. No entanto, uma execução após um estancamento parecia desnecessária. Dizia-se que as mulheres não viviam mais depois de estancamentos do que os homens depois de amansamentos. Tudo aquilo cheirava a confusão. Todos sabiam que a torre possuía alianças secretas, conexões com tronos e lords e damas poderosos. Com uma nova Amerlin acendida dessa maneira, de certo haveria quem tentasse testar se as Aes Sedai continuavam alertas. E, uma vez que esse sujeito de Tear subjugasse qualquer oponente, não que fosse haver muita oposição, caso ele tivesse mesmo conquistado a pedra, avançaria em direção a Ilian ou Cair Hien. A questão era, com que velocidade conseguiria avançar? Forças se uniriam contra ele ou a favor? Ele devia ser o verdadeiro dragão renascido, mas as casas se aliariam dos 2 lados e o povo também. E se surgirem briguinhas porque a torre... Velho tolo, murmurou Lord. Ao ver que Balin se assustou, explicou. Não você, outro velho tolo. Nada daquilo ainda era da conta dele, exceto decidir, quando chegasse, a que lado a casa Braine se aliaria. Não que alguém desse a mínima, a não ser para saber se o atacaria ou não. A casa Braine nunca fora grande ou poderosa. Então, milord, Balin deu uma olhada para os homens que aguardavam em seus cavalos. Acho que pode precisar de mim, milord? Sem nem perguntar onde ou porquê. Ele não era o único que estava entediado com a vida no campo. Alcance nosso grupo quando terminar de organizar seu equipamento. A princípio, vamos seguir em direção a sul pela Estrada dos 4 Reis. Balin o saudou e partiu, puxando o cavalo logo atrás. Montando na sela, Braine fez um gesto indicando que partissem, e os homens formaram colunas de duplas atrás dele à medida que começavam a percorrer o caminho ladeado por carvalhos. Ele queria respostas, e as teria, nem que precisasse pegar a tal Mara pela nuca e sacudi-la até conseguir. A Grã-Lady Alteima relaxou quando os portões do Palácio Real de Andor se abriram para a entrada de sua carruagem. Não tinha certeza de que isso aconteceria. Demorara bastante para conseguir que um bilhete fosse levado até lá, por certo, e mais ainda para receber uma resposta. Sua criada, uma garota magrela adquirida ali mesmo em Caemlyn, olhava tudo com atenção e, animada por estar entrando no palácio, só faltava pular no assento em frente. Abrindo o leque de renda, a Alteima tentou se refrescar. Faltava um bocado para o meio-dia e o calor ainda pioraria bem mais. E pensar que ela sempre imaginara Andor como um lugar fresco. Às pressas, revisou uma última vez o que pretendia dizer. Era uma mulher bonita e sabia exatamente quanto, com grandes olhos castanhos que faziam alguns pensarem de maneira equivocada que era inocente, até inofensiva. A Alteima tinha noção de que não era nada daquilo, mas lhe convinha bastante que os outros pensassem assim, sobretudo ali, naquele dia. Sua carruagem transportara quase todo o ouro que a Lady conseguira pegar ao fugir de Tear. Se quisesse se restabelecer, precisaria de amigos poderosos. E não havia ninguém mais poderoso em Andor do que a mulher com quem viera se encontrar. O veículo parou próximo a uma fonte em um pátio cercado de colunas, e um serviçal com um uniforme vermelho e branco apressou-se para abrir a porta. A Alteima mal olhou para o pátio ou para o homem que atendeu. Seu pensamento estava todo na reunião de logo mais. Seus cabelos negros se derramavam até o meio das costas,
brotando de uma touca adornada com pequenas pérolas, e mais pérolas se enfileiravam nas preguinhas do vestido de gola alta de seda verde água. Certa vez, 5 anos antes, durante uma visita oficial, ela se encontrara rapidamente com Morgase. Era uma mulher que irradiava poder, tão reservada e majestosa quanto se esperaria de uma rainha, e seus modos andorianos eram perfeitos, o que significava que era bastante formal. Corriam boatos pela cidade de que tinha um amante, um homem aparentemente não muito admirado, e aquilo, claro, não pegava nada bem. Entretanto, pelo que Alteima lembrava, a formalidade do vestido e a gola alta deveria agradar Morgase. Tão logo as sandálias da Lady tocaram com firmeza as pedras do pavimento, a criada, Cara, pulou para fora e começou a ajustar o caimento das pregas do vestido. Isso até Alteima fechar o leque e bater com ele no punho da garota. Um pátio não era lugar para aquilo. Cara, que nome idiota. Se encolheu e apertou o punho com uma expressão magoada e os olhos cheios de lágrimas. Irritada, Alteima apertou os lábios. A garota mal sabia receber uma reprimenda leve. Estiveram se enganando. Aquela jovem não daria conta. Era nitidamente destreinada. Mas uma lady precisava de uma criada, especialmente se quisesse se diferenciar da massa de refugiados em Andor. Vira homens e mulheres trabalhando sob o sol e até pedindo esmolas nas ruas, todos trajando o que restara das vestimentas de nobres cairrienos. Alteima pensou reconhecer uma ou duas pessoas e talvez devesse oferecer serviço a uma delas. Quem saberia mais sobre os deveres da criada de uma lady do que uma própria lady? Além do mais, se já tinham sido rebaixados a fazer trabalhos braçais, agarrariam a oportunidade com unhas e dentes. Poderia ser divertido ter uma antiga amiga como criada. Para aquela ocasião, no entanto, era tarde demais. E uma criada destreinada, uma garota local, demonstrava com muita clareza que Altem estava no limite de seus recursos, a apenas um passo de se tornar, ela própria, uma mendiga. Fez uma expressão que demonstrava gentileza e preocupação. Machuquei você, cara? Perguntou com doçura. Fique aqui na carruagem e cuide do seu braço. Tenho certeza de que alguém virá lhe trazer água fresca. A insensata gratidão no rosto da garota era estarrecedora. Os homens uniformizados, bem treinados, ficaram parados olhando para o nada. Ainda assim, se Altema sabia alguma coisa sobre os serviçais, as fofocas sobre sua gentileza se espalhariam. Um jovem alto surgiu diante dela, trajando um manto vermelho de gola branca e a armadura lustrosa da guarda da rainha. Ele se curvou, uma das mãos no punho da espada. Sou o guarda-tenente Talanvor, Granlade. Se fizer a gentileza de me acompanhar, escoltarei a senhora até a rainha Morgase. O rapaz lhe ofereceu o braço, e ela aceitou, única atenção que rendeu a ele. Não tinha o menor interesse em soldados, a não ser que fossem generais e lords. Enquanto Talanvor a guiava por amplos corredores repletos de homens e mulheres uniformizados, andando para lá e para cá, todos tratando de não ficar em seu caminho, claro, a lady examinou com discrição as belas tapeçarias nas paredes, os baús e as cômodas de marfim incrustado, as bandejas e os vasos com acabamento em ouro e prata, além das delicadas porcelanas do povo do mar. O Palácio Real não exibia tanta riqueza quanto a Pedra de Tear, mas Andor ainda era uma terra rica, talvez até tão rica quanto Tear. Um lorde com mais idade cairia bem, maleável, nas mãos de uma mulher ainda jovem, e já um pouco fraca e vulnerável. E com vastas terras. Seria um bom começo, enquanto ela tratava de descobrir exatamente como funcionava o poder em Andor. Umas poucas palavras trocadas com Morgase alguns anos antes não serviriam muito como apresentação, mas Altema possuía o que uma rainha poderosa sempre desejava e necessitava: informações. Por fim, Talanvor a conduzia a uma ampla sala de estar de teto alto pintado com pássaros e nuvens em um céu azul, onde cadeiras douradas ricamente entalhadas repousavam em frente a uma lareira de mármore branco polido. Altema notou, com prazer, que
que o grande tapete vermelho e dourado era uma peça tairena. O rapaz apoiou-se em um joelho. Minha rainha, disse ele, a voz subitamente áspera. Conforme suas ordens, apresento a Grã-Lady Alteima de Tear. Morgause acenou para que o rapaz saísse. Você é bem-vindo aqui, Alteima. É bom vê-la novamente. Sente-se e conversaremos. Alteima fez uma reverência e murmurou agradecimentos antes de escolher uma cadeira. A inveja consumia por dentro. Lembrava-se de Morgause como uma mulher bonita, mas a realidade daqueles cabelos dourados mostrou como sua memória era desbotada. Morgause era uma rosa completamente desabrochada, pronta para ofuscar qualquer outra flor. Altemar não culpava o jovem soldado por ter tropeçado ao sair. Estava contente por ele ter ido. Assim não ficaria consciente do olhar do rapaz comparando-as. Contudo, também havia diferenças. Grandes diferenças. Morgause, pela graça da luz, rainha de Andor, defensora do reino, protetora do povo, grão-trono da casa Trakand, tão reservada, majestosa e formal, trajava um vestido de seda branca cintilante, com um decote grande o bastante para chocar uma taberneira do Maule, e que era tão justo nos quadris e nas coxas, que ficaria bem em uma taraboniana oferecida. Os boatos, claramente, eram verdade. Morgause tinha um amante, e, para ter se transformado tanto, também estava claro que ela queria agradar o tal Gabriel e não o contrário. Morgause emanava um poder e uma presença que preenchiam o ambiente, mas aquele vestido ofuscava as duas coisas. Altemia ficou duplamente satisfeita por estar usando gola alta. Uma mulher tão profundamente dominada por um homem poderia ter um rompante de ciúme com a menor das provocações, ou até sem nenhuma. Se fosse apresentada a Gabriel, demonstraria o máximo de indiferença que a civilidade permitisse. Uma mera suspeita de pensar em roubar o amante de Morgause poderia lhe render um nó de uma forca, e não um marido rico já mal das pernas. Ela própria teria feito o mesmo. Uma mulher de uniforme vermelho e branco trouxe vinho, um murandiando excelente, e o serviu em cálices de cristal entalhados com o leão de Andor. Quando Morgause pegou um dos cálices, Alteima notou o anel, uma serpente de ouro engolindo a própria cauda. O anel da grande serpente era usado por algumas mulheres que haviam treinado na Torre Branca, como Morgause, mas que não haviam se tornado Aes Sedai, e também pelas próprias Aes Sedai. Era uma tradição milenar que as rainhas de Andor fossem treinadas na torre. Mas os rumores mais fortes falavam de um rompimento entre Morgause e Tarvalon, e o sentimento anti-Aes Sedai que se via nas ruas poderia ter sido abafado rapidamente caso Morgause assim quisesse. Por que ela ainda estava usando o anel? Até descobrir a resposta, Alteima mediria muito bem suas palavras. A mulher de uniforme afastou-se para o canto da sala, longe demais para ouvir qualquer coisa, mas perto bastante para perceber quando o vinho deveria ser servido outra vez. Dando um gole, Morgause começou a conversa. Faz tempo desde que nos vimos. Seu marido está bem? Está em Caemlyn com você? Altemar mudou de estratégia às pressas. Não imaginara que Morgause saberia que era casada, mas sempre tivera a capacidade de repensar rápido as coisas. Theodosia estava bem na última vez em que o vi. Quisera a luz que morresse logo, até para que a vida dela continuasse. Ele andava em dúvida quanto a servir esse Hand Altor, e é perigoso ficar em cima desse muro. Ora, lords vêm sendo enforcados como se fossem criminosos comuns. Hand Altor, divagou Morgause com a voz suave. Eu o conheci, certa vez. Não parecia o tipo que se autoproclamaria o dragão renascido. Um jovem pastor assustado tentando não demonstrar medo. Embora, pensando bem, ele parecesse estar procurando uma saída. Os olhos azuis da rainha se em si mesmaram. Elaida me alertou sobre ele. Ela pareceu dizer essas últimas palavras sem nem perceber. Então Elaida era sua conselheira? Perguntou Alteima com cautela,
Sabia que sim, o que tornava os boatos de um rompimento ainda mais difíceis de engolir. Precisava saber se era verdade. Agora que ela é a Armelin, você a substituiu? Os olhos de Morgase voltaram ao normal. Claro que não. No instante seguinte, sua voz se suavizou. Minha filha, Elaine, está em treinamento na torre. Ela já foi elevada à seita. Altema agitou o leque, torcendo para que o suor não brotasse em sua testa. Se Morgase não compreendia os próprios sentimentos com relação à torre, não havia nada seguro a dizer. Os planos de Altema fraquejaram à beira de um precipício. Foi quando Morgase resgatou não só os planos, mas a própria Lady. Você disse que seu marido estava dividido quanto a Rand Altor. E você? Altema quase suspirou de alívio. Morgase podia até estar se comportando como uma camponesa deselegante no que se referia ao tal Gabriel, mas seu juízo permanecia intacto quanto o assunto era poder e potenciais perigos ao seu reino. Claro que eu observei de perto na pedra. Aquilo deveria plantar a semente, se é que ela precisava ser plantada. O homem consegue canalizar, e um homem com essa capacidade sempre deve ser temido. Além disso, ele é o dragão renascido, não há dúvida. A pedra foi tomada e, na ocasião, Kalandor estava nas mãos dele. As profecias. Temo que deva deixar a decisão do que fazer quanto ao dragão renascido para aqueles que são mais sábios que eu. Só sei que estou com medo de permanecer em um local comandado por ele. Nem uma grande lady de Tear é capaz de rivalizar com a coragem da rainha de Andor. A mulher de cabelos dourados lhe devolveu um olhar que a deixou receosa de ter exagerado na bajulação. Algumas pessoas não gostavam de ser elogiadas de maneira muito escancarada. Morgase, no entanto, só fez se inclinar na cadeira e tomar um gole de vinho. Me fale mais sobre ele, sobre esse homem que, supostamente, vai nos salvar, mas também nos destruir durante o processo. Sucesso, ou pelo menos um princípio. Ele é um homem perigoso e não só pelo que consegue fazer com o poder. Um leão parece estar com preguiça, sonolento, até que ataca de repente, pura força e velocidade. Randial Thor aparenta ser inocente, não preguiçoso e ingênuo, não sonolento, mas quando ataca, ele não tem o menor respeito por pessoas nem posições. Não exagerei quando disse que já enforcou lords. É um semeador da anarquia. Em Tear, sob suas novas leis, até um grão-lorde ou uma grã-lady podem ser convocados perante o magistrado para receber multas, ou, pior ainda, ser acusados pelos camponeses ou pescadores mais baixos. Ele, ao tema, se manteve absolutamente fiel ao que acreditava ser verdade. Quando necessário, era capaz de dizer verdades tão rápido quanto mentia. Morgase bebericava o vinho e escutava. A Lady poderia ter pensado que ela estava apenas relaxando de modo indolente, mas os olhos da rainha demonstravam que assimilava e guardava cada palavra. A senhora precisa entender, concluiu Altema, que só falei o básico. Rand o Altor e o que ele tem feito em Tear são assunto para muitas horas. Você terá essas horas, afirmou Morgase, e Altema sorriu internamente. Sucesso. É verdade, continuou a rainha, que ele trouxe a Iel consigo até a pedra? Ah, sim. Grandes selvagens que passam metade do tempo com os rostos cobertos. Até as mulheres estão prontas para matar a qualquer momento. Eles o seguiam feito cães, aterrorizando a todos, e levaram da pedra que bem entenderam. Pensei que não passasse do mais absurdo dos boatos, refletiu Morgase. Muitos rumores têm surgido neste último ano, mas faz 2 décadas que eles não saem do deserto, desde a Guerra dos Aiel. O mundo certamente não precisa de Serran de Altor trazendo os Aiel de volta. O olhar da rainha voltou-se a se aguçar. Você disse, seguiam. Eles foram embora? Altema assentiu, pouco antes de eu deixar Tear, e Altor foi com eles. Com eles? Exclamou Morgase.
Eu temia que ele já estivesse em Caerhien neste exato. Recebendo visita, Morgase? Eu deveria ter sido informado. Assim, poderia cumprimentá-la. Um homem grande e alto adentrou a sala, seu manto vermelho com bordados em ouro cobrindo os ombros enormes e o peito avantajado. Altema não precisou ver o olhar radiante no rosto de Morgase para saber que se tratava de Lord Gabriel. A segurança com que o sujeito interrompera a rainha já dizia tudo. Ele ergueu um dedo e a serviçal fez uma reverência e se retirou rapidamente. O homem também não pedia permissão a Morgase para dispensar suas próprias serviçais. Era dono de uma beleza incrível, sombria e rajadas de branco que lhe cobriam as têmporas. Fazendo uma expressão de descaso, Altima providenciou um sorriso que não chegava a ser acolhedor, mas adequado a um tio idoso que não possuísse nem poder, nem riqueza, nem influência. Aquele homem podia até ser bem bonito, mas, mesmo que não pertencesse a Morgase, não era do tipo que ela tentaria manipular, a menos que por absoluta necessidade. A aura de poder em torno dele talvez fosse maior até que a da rainha. Gabriel se pôs ao lado de Morgase e, com toda a naturalidade, pousou a mão no ombro nu da mulher. A rainha chegou muito perto de repousar a bochecha no dorso da mão dele, mas os olhos do homem estavam fixos em Alteima. A Lady estava acostumada a ter homem encarando-a, mas aqueles olhos a deixavam nervosa. Eram penetrantes demais. Viam coisas demais. Você vem de Tear? O som profundo da voz do homem lhe causou formigamentos por todo o corpo. A sensação em sua pele e até nos ossos era a de que havia sido mergulhado em água gelada. Mas, estranhamente, sua ansiedade momentânea se derreteu. Quem respondeu foi Morgase. A Altima parecia não conseguir encontrar a própria língua com aquele homem a encarando. Esta é a Grã Lady Alteima, Gabriel. Ela estava me contando sobre o dragão renascido. A Alteima estava presente quando a pedra de Tear foi tomada. Gabriel, realmente havia Aiel. A pressão da mão dele interrompeu o raciocínio da rainha. A irritação cintilou no rosto da mulher, mas logo foi substituída por um sorriso caloroso para o amante. Os olhos de Gabriel, ainda em Alteima, voltaram a lhe provocar arrepios. Desta vez, ela arfou ruidosamente. Conversar tanto deve lhe ter fatigado, Morgase, comentou o recém-chegado, sem desviar o olhar. Você anda muito ocupada. Vá para seu quarto e durma. Agora. Vou acordá-la quando você estiver descansado bastante. Morgase levantou-se na mesma hora, ainda sorrindo para Gabriel em devoção. Seus olhos pareciam levemente vidrados. Estou cansada. Vou tirar um cochilo, Gabriel. A rainha deslizou para fora da sala, sem jamais dirigir o olhar ao tema, cuja atenção estava toda em Gabriel. Seu coração batia mais rápido, a respiração acelerara. Aquele era, sem dúvida, o homem mais bonito que ela já tinha visto. O maior, mais forte, mais poderoso. Os superlativos lhe inundavam os pensamentos feito uma enchente. A atenção que Gabriel prestou para a saída de Morgase foi menor que a de Alteima. Sentando-se na cadeira que a rainha desocupara, ele se recostou com as botas à frente. Me diga por que veio a Caemlyn, Alteima. Uma vez mais, um arrepio lhe percorreu o corpo. Quero a verdade absoluta, mas seja breve. Depois você pode me dar mais detalhes, caso eu lhe peça. Ela não hesitou. Tentei envenenar meu marido e tive que fugir antes que T12 em Standa, aquela meretriz, pudesse me matar, ou pior. A intenção de Randy Thor era deixar eles fazerem isso, para servir de exemplo. Contar aquilo a fez se encolher. Não por ser uma verdade que quisesse esconder, e sim porque a Altima percebeu que, mais que tudo no mundo, desejava agradá-lo e temia que Gabriel pudesse mandá-lo embora. Havia pedido a verdade. Escolhi Caemlyn porque não suportaria Ilhan, e apesar de Andor estar pouco melhor, Caerhien está praticamente em ruínas. Em Caemlyn posso encontrar um marido rico ou que queira me proteger,
caso haja necessidade, e use seu poder para. Dando uma risada, Gabriel a interrompeu com um aceno. Uma gatinha perversa, embora bonita. Talvez bonita o suficiente para que eu fique com ela, mas com dentes e garras apostos. De repente, seu rosto ficou mais resoluto. Me conte o que sabe a respeito de Randy Altor, especialmente dos amigos dele, se é que existem, e também sobre os companheiros e aliados. Ela contou, ela contou tudo, falando até a boca e a garganta secarem, e a voz começou a falhar e ficar rouca. Alteima só levava o cálice à boca quando Gabriel a mandava beber. Então, engolia o vinho e continuava a falar. Ela o agradaria, e mais do que Morgase poderia imaginar. As criadas que trabalhavam nos aposentos de Morgase fizeram reverências apressadas, surpresas por vê-la ali no meio da manhã. Acenando para que saísse do recinto, a rainha deitou-se na cama, ainda de vestido. Por um tempo ficou deitada, observando os entalhes dourados nas colunas do dossel. Nada de leões de Andor ali, e sim rosas. Era por conta da coroa de rosas de Andor. Mas rosas, de fato, combinavam mais com ela do que leões. Pare de ser teimosa, repreendeu-se a rainha. Depois se perguntou por quê. Dissera a Gabriel que estava cansada e... Ou ele dissera a ela. Impossível. Ela era a rainha de Andor, e homem nenhum a mandava fazer o que fosse. Garrett. E por que pensar em Garrett Brine? Ele certamente nunca mandara fazer nada. O capitão-general da guarda da rainha obedecia à rainha, e não o contrário. Mas ele era teimoso, capaz de defender sua opinião até Morgase passar a concordar com ele. Por que estou pensando nele? Gostaria que Garrett estivesse aqui. Aquilo era ridículo. Morgase o dispensara porque ele supusera ela. Sobre qual assunto já não se lembrava bem. Mas isso não era importante. Ele se opusera a ela. Morgase só conseguia lembrar-se vagamente dos sentimentos que nutria por ele, como se Brian tivesse partido há anos. Mas não fazia tanto tempo assim, certo? Pare de ser teimosa. Os olhos da rainha se fecharam e ela imediatamente caiu no sono. Um sono perturbado por sonhos agitados, em que fugia de algo que não conseguia ver. Nossa, capítulo longo.